Olá pessoal, uma das novidades da versão 9 do Automation Studio é o módulo de robótica, onde ele permite que você crie e simule algumas ferramentas robóticas no Automation Studio. No vídeo de hoje eu vou tentar mostrar uma visão geral desse novo módulo. Então aqui temos a tela inicial do Automation Studio. Se a gente clica nesse botão aqui Documento, é possível agora abrir um diagrama robótico e ele traz para a gente aqui essa área de trabalho em 3D. Tá? Podemos realizar algumas modificações aqui, se for da nossa preferência, como, por exemplo, alterar o passo da grade, alterar cores, formatos, exibições. Tá? Aqui temos nossas bibliotecas de robótica, aqui contendo robôs de 6 eixos, 4 eixos, tá? Algumas ferramentas, algumas cargas para trabalharmos e alguns transportadores. Então, para a gente adicionar um robô aqui na nossa área de trabalho, simplesmente a gente clica em cima do robô e arrasta ele aqui para o nosso plano. Por padrão, o robô ele vem fixo, tá? A gente não consegue movimentar. Porém, se clicarmos com o botão direito, podemos desmarcar essa opção aqui e movimentar o robô livremente no nosso plano. Se a gente clica duas vezes em cima do componente, a gente consegue visualizar uma janela aqui com várias propriedades, inclusive realizar alterações nessas propriedades. Tá? Vou mostrar um exemplo aqui, como uma rotação do eixo Z do robô. Tá? Ao aplicar, ele já mostra essa alteração para a gente. Tá? Cargas também, a gente consegue adicionar cargas aqui na nossa área de trabalho para interagir com o robô. Lembrando que todos os objetos são personalizáveis. Ao clicar duas vezes também sobre uma carga, nós conseguimos alterar o tamanho, conseguimos alterar propriedades como massa, inércia, tá? Inclusive cores dos objetos para facilitar o manuseio. Então, vou colocar algumas cores aqui nos objetos, tá? E assim é possível trabalhar melhor com os nossos objetos. Um outro componente também interessante são os transportadores, no caso a esteira, né? Então vou adicionar uma esteira linear aqui no nosso plano de trabalho, e aqui a gente consegue posicionar os objetos em cima da nossa esteira. Tá? Feito isso, a gente consegue abrir um gerenciador do programa de robótica e fazer o controle aqui dessa nossa esteira que acabamos de criar. Aqui, se eu clico nesse botão de comando para mandar ela ir para frente, a gente já consegue observar o objeto aqui em movimento e podemos realizar alterações aqui de velocidade. Então, mandar ela ir para o outro lado. E dentro da própria esteira, nós conseguimos também alterar algumas propriedades de tamanho, largura, inclusive aqui adicionar mesas no fim de curso da esteira para posicionar os objetos quando eles chegam no final. Tá? Aqui também podemos trabalhar com esteiras curvas. Se eu adiciono uma esteira curva aqui no final dessa esteira, ela já vai vir aqui pra gente. E ainda aqui voltando novamente aqui no nosso gerenciador de programa de robótica, a gente consegue controlar essas esteiras individualmente. Então eu ligo aqui a esteira linear, e aqui a gente já tem o transportador 2, que no caso é a esteira 2, a gente pode ligar ela também. Outra ferramenta que a gente consegue adicionar aqui na esteira são os sensores. Tá? Ao posicionar o sensor sobre alguma parte da esteira, ele já vai ser instalado aqui para a gente. E toda vez que um material, né, um objeto, uma carga passar no sensor, ele vai detectar e ativar uma variável. E com essa variável a gente consegue trabalhar, né, utilizar essa variável nos nossos programas de robótica. Então, deixa eu fazer um exemplo aqui, mandar essa esteira para frente para poder mostrar aqui. Quando ele chega, ele detecta o objeto, ele ativa o sinal.
Agora, falando um pouco mais sobre o robô, deixa eu focar no robô aqui. Se eu clico com o botão direito no robô, é possível abrir o painel de controle desse robô. Aqui no painel de controle a gente consegue controlar cada um dos eixos desse robô, tá? Ao arrastar esses marcadores, esses deslizadores aqui no caso, a gente já consegue ver o efeito dos eixos aqui no nosso robô. Tá? E tem várias outras opções de controles aqui nessa tela, como por exemplo aqui, ó, esses botões aqui a gente consegue retornar o robô para a origem, no caso aqui setar todos os eixos como 0, e aqui voltar ele para a posição inicial. Essa área aqui a gente consegue controlar o eixo, os eixos X, Y e Z desse robô. Nesse caso aqui, ó, a gente consegue realizar movimentos só no eixo X, aqui só no eixo Y e aqui só no eixo Z. Existe também uma ferramenta de arraste, onde ele mostra os eixos aqui pra gente, e a gente pode clicar sobre um eixo e arrastar ele, que o robô ele vai fazer os cálculos necessários para realizar esse movimento que estamos aplicando aqui. Da mesma forma para giro, a gente consegue girar também um eixo. Aqui nessa região, nós conseguimos aplicar passos. Então, por exemplo, se eu seto um intervalo aqui de 50 milímetros, toda vez que eu clico nesse botão, ele vai andar 50 milímetros no eixo X, aqui 60 milímetros no eixo Y, e aqui, por exemplo, 80 milímetros no eixo Z. Tudo isso facilita bastante o controle do nosso robô. Inclusive aqui a gente consegue alterar a velocidade, por exemplo, tá? 20%, e ele já vai fazer essas alterações com uma velocidade bem menor. Falando um pouquinho aqui sobre as ferramentas agora, tá? Nós possuímos algumas ferramentas, que é só clicar e arrastar ela aqui para o robô, que ela já vai ser instalada, tá? Então, ferramenta cônica, cilíndrica, e também uma ferramenta aqui de sucção, tá? Lembrando que as ferramentas também nós conseguimos realizar alterações. Aqui a gente consegue alterar a altura da nossa ferramenta, tá? Conseguimos alterar também qual vai ser o raio, aumentar o raio, diminuir, de acordo com a nossa necessidade, tá? E aqui, voltando para o nosso painel de controle do robô, né, uma seção que faltou eu mostrar seria esse módulo de seleção do mouse. Existem algumas ferramentas que auxiliam no reposicionamento do robô aqui, como por exemplo, esse aqui é um clique livre. Então, onde a gente clicar, o robô ele vai tentar chegar naquela posição que a gente clicar. Então, essa ferramenta é uma ferramenta de seleção livre. Se ele consegue definir as coordenadas, ele mostra pra gente um quadrado verde aqui, tá? E se estiver fora do alcance do robô, ele vai mostrar um estado vermelho. Então, essa aqui é a ferramenta de seleção livre. Essa aqui ele seleciona o centro de uma face. Podemos utilizar isso aqui em conjunto com objetos. Então deixa eu trazer uma carga aqui, por exemplo. Trazer uma carga. Abrir novamente o painel de controle do robô. E aqui a gente consegue selecionar o centro de uma face. E o robô ele vai ser reposicionado para esse local. Esse outro módulo de seleção aqui serve para a gente selecionar arestas, tá, dos nossos objetos. Então, se a gente clica sobre uma aresta, ele vai fazer os cálculos para posicionar o robô para aquela aresta aqui que a gente acabou de selecionar. Tá? E esse último módulo de seleção serve para selecionarmos a interseção das grades. Tá? Então, se a gente clica sobre uma grade aqui, a gente consegue reposicionar o robô para essa grade.
Um outro recurso interessante é a gente habilitar os envelopes 2D e 3D do robô. Isso seria, aqui na caixa de propriedades do robô, seria uma espécie de uma visualização de todo o alcance da área de trabalho do robô. Então aqui a gente consegue habilitar esse envelope em 2D e também em 3D. Então dessa forma a gente consegue visualizar todo o alcance aqui do nosso robô. Agora eu vou criar um programa de movimento aqui bem simples, só para mostrar como funciona esse recurso. Primeiro a gente abre o gerenciador de programas de robótica. Aqui eu vou criar um novo programa de movimento. E aqui a gente tem algumas abas como identificação, qual vai ser o programa, e aqui a gente consegue setar alguns pontos de referência. Vou começar por aqui então, né? Clicando nesse botão aqui, ele já vai abrir o painel de controle do nosso robô. Como ele já está nessa posição aqui, eu já vou adicionar esse aqui como sendo meu ponto de referência 1. Tá? Agora, utilizando a ajuda dessas ferramentas aqui, eu vou definir um segundo ponto de referência aqui, chamar ele de ponto de referência 2. E o último ponto 5. Tá? Dessa forma a gente já tem os nossos pontos de referência e a gente consegue montar o nosso programa. Aqui a gente tem algumas ferramentas, né, de movimento. Aqui ele faz um movimento livre, aqui um movimento em linha reta, aqui um movimento circular passando por algum ponto. Aqui a gente consegue adicionar uma instrução de espera. E aqui alguma função, como por exemplo ligar o vácuo da minha ferramenta de sucção, desligar. Tá? Então vamos começar por aqui. Agora que eu criei um programa simples, eu consigo clicar nesse botão aqui para executar o programa que a gente acabou de criar. Então eu vou trazer essa janela aqui. E aqui a gente consegue fazer essa verificação de qual passo ele está fazendo. Então eu vou iniciar o programa mais uma vez. E um detalhe, se eu clicar nesse botão aqui de loop, ele vai reiniciar o código uma vez que ele chega até o final, ele fica se repetindo. Tá? E aqui, se a gente tiver essa opção aqui, ó, caminho de exibição, ele mostra pra gente o caminho que o nosso robô está fazendo no programa que a gente acabou de criar. Tá? E a gente consegue realizar também alterações na cor do caminho, por exemplo, largura da linha, número de setas. Tudo isso a gente consegue editar aqui nas nossas ferramentas.
E agora eu vou mostrar alguns exemplos que a gente pode executar utilizando esse novo módulo de robótica e utilizando essas ferramentas que eu acabei de mostrar aqui. Aqui nesse exemplo a gente tem vários robôs trabalhando na estrutura de um carro. Cada um desses robôs possui uma programação individual e eles estão simulando a soldagem no automóvel. Aqui a gente tem dois robôs trabalhando no que seriam uma espécie de uma linha de produção com duas esteiras, sensores, e esses robôs são controlados por um CLP. Toda vez que um objeto é detectado no sensor, ele envia o comando para o CLP, que por sua vez faz o controle do robô. Aqui está a programação do CLP. E a gente consegue integrar essas duas tecnologias. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse novo módulo do Automation Studio, que é o novo módulo de robótica. E qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. Obrigado.